Eu sou o professor Rogério Grassetto e este é o segundo vídeo da série que estamos fazendo sobre infrações e sanções na área ambiental. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre as infrações e sanções penais na área ambiental, especificamente a Lei de Crimes Ambientais. Como sempre, vale um disclaimer aqui, que eu usei algumas imagens retiradas da internet e esse vídeo tem finalidades meramente pedagógicas e didáticas, mas se você for o autor de alguma dessas imagens e se sentir incomodado, por favor, mande uma mensagem nos comentários que eu modifico o vídeo e retiro a imagem. Esse vídeo também vai ser um vídeo bastante curto, porque eu acredito que para você compreender bem a Lei de Crimes Ambientais, o melhor a se fazer é trabalhar com ela, mexer com ela. Não adianta nós ficarmos aqui passando crime a crime dos crimes que foram definidos nessa lei, porque nós temos mais de 40 crimes definidos lá, e não adianta muito, né? O ideal é que você saiba como olhar a lei, como analisar, como interpretar essa lei de crimes ambientais, para depois ir consultando ela para os crimes específicos. Então nós vamos aqui apenas passar por alguns aspectos bem gerais sobre a lei de crimes ambientais. Essa lei de crimes ambientais, que o número está em cima, que ela foi promulgada em 1998, ela foi muito importante porque ela definiu, ou como nós dizemos no direito, ela tipificou os crimes ambientais e com algumas punições até relativamente rigorosas. Por que é importante isso? Porque se nós não temos os crimes, algum crime definido em lei, não é possível processar uma pessoa por ter cometido aquele crime. Isso ocorre apenas em estados arbitrários, autoritários, ditaduras, onde você pode prender e colocar pessoas em reclusão, por exemplo, sem ter algum crime que elas tenham cometido. Então, dentro do sistema do Estado de Direito, nós precisamos ter esse crime definido em algum lugar e bem definido, bem especificado, que é o que nós chamamos tipificado, para que a gente possa tomar alguma ação contra esse crime. Então, em 98, o movimento ambiental ganhou um importante aliado, que foi essa Lei de Crimes Ambientais. O fato da gente saber que no Brasil muitas vezes ela não é aplicada, ou que crimes ambientais passam impunes, isso é um outro problema, né? É um problema já da nossa estrutura política, de um sistema que não dá muito valor ao meio ambiente, mas a lei está lá e nós temos que lutar para fazer com que ela seja cumprida. Um outro aspecto importante dessa lei, que está separado aqui, é que ela permite que a gente processe por crimes ambientais cometidos também por pessoas jurídicas aqui, ou seja, empresas podem ser processadas por crimes ambientais que elas cometam, e não somente uma pessoa física que eventualmente trafique um animal silvestre, capture um animal silvestre, faça um desmatamento, mas sim, se uma empresa fizer isso, ela sofre diversos tipos de consequência. E na aplicação da pena, a gente quando começa a olhar a lei e os diferentes crimes que compõem a lei, normalmente a gente vê lá a pena, por exemplo, de 6 meses a 2 anos de detenção. Como que vai se definir? Qual é o prazo que vai ser aplicado para essa pena? Então vai depender da gravidade do crime. Por exemplo, se você capturar um animal silvestre, é muito mais grave se ele for um animal ameaçado de extinção, por exemplo, ou uma poluição que eventualmente cause problemas para a saúde das pessoas. Então, dependendo da gravidade, o juiz que vai aplicar a pena, ele vai pender mais para o lado do valor máximo que está do que do valor mínimo. Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, vamos dar uma olhadinha aqui na Lei de Crimes Ambientais. Por exemplo, isso aqui, dos crimes contra a fauna: se você matar, caçar, apanhar, utilizar, etc., espécimes da fauna silvestre, pode ser 6 meses a 1 ano. Então, se for um crime mais grave, vai mais para o lado de 1 ano. Se for um crime menos grave, vai mais para o lado da detenção de 6 meses. Outro aspecto que é considerado são antecedentes, né? Se a pessoa já cometeu outros crimes na área ambiental, isso é considerado uma situação mais grave, então ela vai ter uma pena maior do que se for, por exemplo, um réu primário, a primeira vez que ele está sofrendo uma condenação na área ambiental. E nos casos das penas de multa, como nós vimos lá, pode ser nesse caso, a pessoa pode ser presa, né, pode sofrer uma detenção e multa. Então ela pode ser multada. Então, quanto que vai aplicar da multa? Vai depender também da situação econômica do infrator. Se for, por exemplo, um ribeirinho, uma pessoa de uma população tradicional, uma pessoa de uma condição social menos favorecida, ela vai ter uma multa menor do que se for, por exemplo, uma grande empresa com capacidade de capitalização.
E aqui vale ressaltar, gente, eu estou falando aqui de multa como pena, tá? É diferente do que a gente viu no vídeo anterior das multas como uma sanção administrativa. Naquele caso, a multa é aplicada por algum funcionário ligado ao Poder Executivo, né? Então, como a gente comentou, um funcionário do IBAMA, um policial florestal, um funcionário do ICMBio, algum agente de algum órgão do Executivo, né? Um fiscal da Prefeitura. Então, é uma sanção administrativa que ocorre dentro da esfera administrativa. Aqui, nesse caso, nós estamos tratando de pena, ou seja, uma multa no qual você foi condenado por um crime e ela foi aplicada, a sua aplicação foi sugerida por um juiz depois de você sofrer uma ação penal. Se você sofrer como as pessoas falam aqui, né, linguagem leiga, um processo na justiça. As penas, normalmente a gente pensa, eu usei esse ícone que está aqui em cima, né, como a detenção, normalmente, né, mas tem alguns casos de penas alternativas, né, então pode ser, por exemplo, uma prestação pecuniária que se fala, né, uma pena em dinheiro, pode ser uma suspensão de atividades, pode ser uma prestação de serviços à comunidade, como está nesse ícone aqui de baixo, pode ser você ficar impedido de participar de licitações públicas, ou pode ser uma situação de recolhimento domiciliar. Isso tudo está bem definido lá no início da lei de crimes ambientais. E em que casos? Né? Os casos de crimes culposos, ou seja, onde não houve a intenção de cometer aquele ato, falando de modo bem genérico, nos casos em que a detenção ou reclusão dos crimes somados for menor do que 4 anos, ou quando o juiz julgar isso aqui, que a substituição da pena de detenção pela pena alternativa for suficiente para a reprovação daquele ato, a pessoa perceber isso, e para que ela não cometa novos crimes, né, para prevenir novos crimes. Aí, se a gente for olhar na lei de crimes ambientais, vamos voltar um pouquinho na lei e dar uma olhadinha aqui, onde nós temos circunstâncias atenuantes e agravantes. O que a lei fala? São circunstâncias que atenuam a pena, ou seja, fazem com que a pena fique mais próxima do valor menor do que daquele valor maior que nós comentamos. Então, nós temos algumas circunstâncias aqui que atenuam a pena, essas 4 circunstâncias aqui, ou seja, um baixo grau de instrução do agente, que eu representei aqui por esse ícone aqui, né? Então, se o agente tiver pouca instrução, pouca educação formal, pode atenuar a sua pena. Tem muita gente que pensa que o contrário é válido também, ou seja, se uma pessoa tem educação superior, ela tem a pena agravada. Isso não é verdade. Tá? Apenas a pena é atenuada nos casos em que a pessoa tem pouca instrução. O segundo item é esse aqui, ó, comunicação prévia pelo agente. Então, se você comunica, você que foi o agente infrator no caso, comunica aquela infração previamente, ou seja, indicando que você não tinha intenção, ou eventualmente que a situação saiu do controle e você está preocupado com a degradação ambiental e você comunica, então isso vai ser uma circunstância que o juiz vai considerar para atenuar a sua pena, né? A segunda situação aqui, o arrependimento do infrator, que eu representei aqui por esse ícone, né, do leão arrependido aqui. E como que se manifesta esse arrependimento? A lei nos diz o seguinte: espontânea reparação do dano. Então, se você já começa a reparar aquele dano ambiental, você tenta limitar de alguma forma aquele dano ambiental, isso é considerado que você está, de certa forma, se arrependendo do seu ato, da sua infração, do seu crime. Então, isso vai ser considerado uma circunstância que vai atenuar a sua pena. E, por fim, o último, se você colaborar com os agentes. Esse item 4 aqui, a colaboração com os agentes, que eu manifestei com esse item aqui, você está ajudando os agentes, colaborando com eles de alguma forma, né? Você não está impedindo a atuação dos agentes ambientais. Agora, a lei de crimes ambientais também nos indica algumas circunstâncias que agravam a pena, ou seja, elas pioram, elas fazem com que a pena fique mais perto daquele item, daqueles valores mais altos, daquela faixa de valores de cada pena. Então, uma primeira coisa é a reincidência, ou seja, se você já cometeu um crime aqui, por exemplo, um desmatamento, e aí você polui, você está reincidindo, ou você já é um traficante conhecido de animais silvestres, já cometeu, já foi preso mais de uma vez, então você está reincidindo. Isso porque isso indica que você possui uma tendência a repetir os crimes, então você precisa fazer com que a pena seja mais dura para tentar prevenir que aqueles crimes sejam cometidos novamente. No item 2, a gente
repara aqui que é um item genérico. Ele fala assim, ó, se o agente cometeu a infração, 2 pontos. E aí tem uma série de itens aqui, tá vendo? Ó, ter o agente cometido a infração A, B, C, D. Tem uma série de itens aqui que vai até o item R, que nós vamos ver rapidamente aqui. Então, se você cometeu o crime para obter vantagem pecuniária, ou seja, não é um crime ambiental que você cometeu, ponto. Você cometeu o crime e você está lucrando com ele. Vantagem pecuniária quer dizer isso, você está obtendo um benefício financeiro com esse crime. Claro que isso é piorado, porque você não está cometendo o crime só por alguma razão, sei lá, você quer ter um papagaio e você comprou esse papagaio, mas você não está lucrando com isso. É muito diferente do traficante de animal silvestre, que está repetindo o crime várias vezes e ele está obtendo lucro com o seu crime. Ou se tem essa expressão aqui, coagindo outrem para execução material, ou seja, se você não faz o crime você mesmo, mas você por alguma forma pressiona uma outra pessoa, ou porque você tem uma relação hierárquica com ela, ou porque você faz algum tipo de chantagem, alguma pressão, sei lá, você ameaça a pessoa, então você está coagindo ela, você está pressionando ela para que ela execute o crime, mas você é o mentor, digamos assim, você é o planejador intelectual do crime. Uma coisa meio óbvia assim, se você afeta ou expõe a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, ou seja, você cometeu o crime e ainda por cima você está afetando, está expondo o meio ambiente ou a saúde pública, no caso, a um perigo. Então, isso, claro que é mais grave porque você não está restringindo o crime a você mesmo, você está afetando de forma grave outras pessoas, a saúde de outras pessoas ou o meio ambiente. Ou se você, com o seu crime, danifica a propriedade de outra pessoa, né? A fazenda de outra pessoa, o sítio, a criação de animais, a plantação, etc. Ou se você atinge alguma unidade de conservação, né? Atinge um parque nacional, uma estação ecológica, etc., aquelas áreas de conservação que nós vimos lá no Snook. Se você está em dúvida sobre o que são unidades de conservação, volta lá na nossa série de vídeos sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? O Snook. Ou se você atingiu alguma área que está sujeita a um regime especial de uso. Que áreas seriam essas? Pode considerar uma APP, uma reserva legal, uma reserva indígena, qualquer área que tem um regime especial de uso, ou seja, que não é uma área como a maior parte das áreas, que não tem um regime especial de uso. Né? Aqui uma outra coisa meio óbvia, se você atingir áreas urbanas ou assentamentos humanos, em períodos de defesa à fauna. O que é isso? São períodos que está proibido você capturar a fauna. E aqui no Brasil, hoje em dia, como nós não temos mais caça, são os períodos que é proibido pescar. Então, cada região do país, nos seus rios e lagos, tem uma época que é proibido pescar. Normalmente é a época da piracema, onde os peixes estão se reproduzindo. Se você pescar nessa época, obviamente você está indo contra o espírito do defeso, né? Contra o espírito de você proteger a fauna naquela época. Tá? Isso não vale mais para caça, mas teve uma época no Brasil que era permitido caça no Rio Grande do Sul, principalmente. Caça de alguns marrecos, patos, etc. Mas isso foi suprimido, mas também tinha uma época em que era permitido caçar e uma época que tinha defeso da fauna. Em domingos ou feriados, tá? Porque aí é meio óbvio, né? Você não tem órgãos de fiscalização atuando mais fortemente em domingos e feriados, ou seja, você está cometendo crime procurando fugir da fiscalização ativamente, e a mesma coisa à noite, né? Você está procurando fugir da fiscalização. Outra circunstância que agrava é em épocas de seca ou inundações. E qual seria a razão disso? É que a fauna e a flora já estão sofrendo com algum problema ambiental e você vai fazer um crime ambiental numa época em que o meio ambiente já está naturalmente mais frágil. No interior de um espaço territorial especialmente protegido, aqui sobrepõe um pouquinho, né, com as unidades de conservação, mas aqui só se você tiver um espaço territorial que seja protegido de alguma maneira, que não seja unidade de conservação, e você cometeu o seu crime no interior dele, então isso vai agravar. Agravar quer dizer piorar a sua pena. Isso se você empregar métodos cruéis para o abate ou captura de animais. Ou seja, então, se você, além de cometer o seu crime de caça, que no Brasil já é um crime, você usar um método, por exemplo, eu representei aqui uma armadilha, né, ou um método que o animal fique sofrendo por vários dias ou por horas que seja, então, se você usar esses métodos, isso piora a sua pena porque você está expondo os animais a sofrimento mais desnecessário ainda. Né? Se você cometeu mediante fraude,
né? Por exemplo, você fraudou uma licença de coleta científica, ou você tem uma autorização para entrar numa determinada área e aí você fraudou um determinado documento, né? Ou você fraudou você tinha um manejo sustentável e você fraudou algum documento que, sei lá, fazia o levantamento de fauna ou flora daquela área, então você cometeu o seu crime através de uma fraude. Ou se você abusar do direito de licença, então vamos supor que você tenha uma autorização de manejo florestal sustentável numa área, você ganhou uma concessão e você foi além, né? Você, por exemplo, coletou mais madeira do que aquilo que estava na sua concessão, na sua licença, né? Então você está abusando do direito da sua licença. Por fim, se você fez o crime no interesse de uma pessoa jurídica que tenha sido beneficiada ou que seja mantida por verbas públicas, isso é mais grave ainda porque, como o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, você está usando do dinheiro público e está cometendo um crime que está indo contra o interesse público. Então isso é muito grave, então faz com que a pena seja agravada, seja aumentada. Se você atingir espécies ameaçadas, isso já é também bastante conhecido, né? É bastante intuitivo, melhor, né? Se algum funcionário público facilitar, né, o seu crime, ou seja, o funcionário público que deveria estar zelando pelo meio ambiente, você de alguma forma, vamos supor, por uma corrupção, um suborno, e o funcionário público facilitou o seu crime, isso é muito mais grave, porque o funcionário público não deveria estar lá para isso, e sim para proteger aquele bem de uso comum. Vamos mudar a chave aqui e vamos passar para as penas que são possíveis de serem aplicadas para as pessoas jurídicas, né, para as empresas. Então, nós temos penas de multa, temos algumas penas que são chamadas restritivas de direitos, né, ou seja, a empresa pode ter uma suspensão de atividades, ela pode ser interditada temporariamente, ou o que é mais grave aqui, muitas vezes no caso das empresas, é que você fica por um tempo proibido de contratar com o poder público, essa sigla aqui, né? Ou de você receber apoios do poder público na forma de subsídios, doações, etc. Mas esse aqui, né, essa proibição de contratar com o poder público, é o mais grave de todos para muitas empresas, porque a gente esquece que muitas empresas dependem de licitações públicas, porque o poder público, no geral, no Brasil, é o maior comprador que existe. Se você pensar, para praticamente qualquer item, quem compra mais daquele item é o poder público. Se a gente pensar até nas coisas mais bizarras, sei lá, papel higiênico. Quem compra mais papel higiênico é o poder público. Pensa aí juntando todos os órgãos federais, ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais, prefeituras, correios, IBAMA, universidades. Se a gente juntar tudo que é o poder público, é o maior comprador de papel higiênico, o maior comprador de computador, é o maior comprador de carros. Então, uma empresa proibida de contratar com o poder público perde uma grande possibilidade de vendas, né? Então, isso é uma coisa bastante séria, é uma pena bastante grave para uma pessoa jurídica. E prestação de serviços, né? Uma empresa pode ser obrigada a prestar serviços à comunidade. Geralmente, a prestação de serviços é relacionada com o crime cometido. Então, pode ser auxílio na manutenção de alguma unidade de conservação, uma manutenção de uma praça pública, coisas desse tipo. Então, gente, isso aqui é bem rapidinho, eu vou voltar lá só para a lei de crimes ambientais para falar mais umas 2 dicas, né? Se a gente for pensar dos crimes, que são muitas vezes as coisas que as pessoas estão mais interessadas em conhecer, eles estão todos dentro do capítulo 5. E aí eu sugiro, em vez de você ler, faça uma primeira leitura, né, para as pessoas, para conhecerem os crimes, mas é importante para você saber onde que eles estão e poder consultar a lei depois. Mas os crimes contra o meio ambiente estão nesse capítulo 5, como eu falei, e eles estão divididos por seções. Então, se você quer procurar um crime contra a fauna, você vem aqui, os crimes contra a fauna. Se você acha que é um crime contra a flora, você vai na seção de crimes contra a flora. Depois nós temos uma seção só de crimes contra relacionados à poluição em geral. E, por fim, alguns crimes relacionados temos crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Então aqui entra, por exemplo, pichações, depredação de prédios públicos, depredação de patrimônio histórico, etc. E uma última seção aqui, crimes contra a administração ambiental. Então você fraudar licitações, você fraudar estudos ambientais, você impedir fiscalização, etc. Então são todos os crimes. Você viu que a gente começou lá no 20 e poucos e foi até o crime 69A.
É uma coisa que eu queria ressaltar com os crimes, vamos pegar um crime bem conhecido, é que aquilo que eu falei da tipificação, os crimes têm que estar bem definidos, por isso que muitas vezes eles usam um monte de verbos, né? Por exemplo, quando a gente fala de caça de animal silvestre, a gente fala aqui, ó, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar, então são 5 verbos. Espécie pode ser da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem permissão, sem licença ou sem autorização, ou em desacordo com alguma autorização obtida. Então, para você definir um crime ambiental, você tem que ser o mais preciso possível e tentar, para evitar fraudes na lei, ou tentar evitar buracos, ou tentar evitar que as pessoas, aquelas famosas brechas na lei, o legislador, quando fez a lei de crimes ambientais, procura sempre, nessa lei, em qualquer outra lei penal que define crimes, ser o mais detalhado possível. Quer ver um outro caso bem... Tem aqui um dos crimes contra a poluição. Olha esse aqui, ó. Quantos verbos tem? Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, etc, etc, ter em depósito ou usar. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verbos. Produto ou substância tóxica, e a substância pode ser tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente. Então você vê que na legislação a gente procura ser o mais preciso possível. Tá? Aqui vai uma dica, para quem vai prestar concursos e tal, além de consultar esta lei, os concursos geralmente relacionados à área ambiental no Brasil, as questões são, no meu ponto de vista, geralmente muito mal feitas, favorecendo que a pessoa decore, questões do tipo de memorização. Então aí você vai ter que, infelizmente, decorar todos esses mais de 40 crimes ambientais. Então, e inclusive as penas, etc., que é um procedimento que eu não acho razoável, mas enfim, para quem for prestador, concurseiro aí, infelizmente vai ter que sentar e estudar bastante. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, embora a lei fale de crimes, como a gente comentou, ela fala também aqui sobre infração administrativa, ou seja, as infrações administrativas na área ambiental. Então, está falando daquilo que nós comentamos no vídeo anterior. E aqui que tem aquela definição que nós usamos no vídeo anterior do que é uma infração administrativa. Aqui comenta coisas como tem que ser o processo administrativo, que nós comentamos rapidamente, o tempo de defesa, o tempo de resposta para essa defesa, todas aquelas sanções administrativas que nós vimos também no vídeo anterior, que falava da advertência, multas, apreensão, suspensão de venda, suspensão de atividades, embargo de obra, demolição, penas restritivas de direitos, que nós não comentamos, sanções, melhor dizendo, não pena, sanção administrativa para empresas, e que são parecidas com as penas restritivas de direitos que nós vimos nesses vídeos. Então, aqui na própria Lei de Crimes Ambientais está definido o que são as infrações administrativas, mas quais são as infrações administrativas está definida num decreto federal que define todas as infrações administrativas, que ele praticamente repetiu todos os crimes que nós temos aqui nessa lei de 98, que define os crimes ambientais. Bom, gente, nesse vídeo é só. Se você tiver dúvidas sobre o que são as infrações e sanções administrativas na área ambiental, vejam o vídeo anterior. E por hoje é só.